Mas o que eu queria agora começar com você, por isso que eu pedi para não se preocupar com anotar nada, porque é algo que eu queria dividir com você, especialmente de uma experiência aqui na Terra concluída, né? Ou seja, eu comecei uma experiência com um homem muito especial, né, que é o meu pai, né, e que agora se concluiu. Ou seja, foram 30 anos, desde 1979, quando eu conheci o Frei, e nesse encontro que eu tive com o Frei me introduziu numa nova maneira de viver e de ver as coisas, né, que eu comecei justamente com o papai, né, e que agora, depois praticamente de 30 anos, se concluiu. Ou seja, quando 2 dias antes dele falecer, no dia 5 de fevereiro, estava lá em Fortaleza, liguei para o hospital, né? Liguei para a mãe botou ainda o celular no ouvido dele, né? E nós estávamos fazendo um retiro, falei, pai, dá uma mensagem aqui para todo o povo que está aqui no retiro, que estava te esperando, né? Porque era o retiro do condomínio espiritual Irapuru, o céu, né? Lá em Fortaleza. E todos estavam esperando porque ele estava o ano passado lá, né? E o pai, ainda antes de eu sair do hospital, junto com o Frei, tinha dito, brincando para a irmã, porque os médicos tinham dado muita esperança, que ele já estava voltando a se alimentar, né? De que ele poucos dias estaria em casa, né? Só esquecemos de ponderar que era outra casa, a casa do pai, né? Então, aí ele brincou e falou assim, pede para a irmã reservar o quarto número 11, né? Tanto o desejo que ele tinha de viver e queria... Então, para nós estava assim, tranquilo, né? Por isso que quando eu liguei, disse, dá uma mensagem aqui para o povo. E o pai falou assim, que Deus proteja a todos, que Deus santifique a todos. No dia seguinte, quando nós nos encontramos com a turma, que estava no retiro, aí a gente disse essa mensagem, né? Só que essa mensagem ficou mais forte dentro dos nossos corações quando, no próximo dia, a mamãe me ligou, era 6:50 da manhã, né, me comunicando que papai tinha acabado de partir. E foi como um passarinho, né, uma serenidade muito grande. E aí essas palavras que se gravaram dentro do meu coração de uma maneira muito forte, porque ficou como um testamento, né? Não sei se tem alguém aqui, né, que já tem o pai falecido ou a mãe, né, mas nosso coração humano guarda justamente como algo que você não quer mais esquecer, como um tesouro, daquilo que você ouviu pela última vez. E as palavras que eu ouvi de papai por telefone a última vez foi que Deus proteja a todos, que Deus santifique a todos, né? Aí dentro de mim começou a vir um filme do que eu tive a graça de viver com ele esses 30 anos, né? Onde eu e ele começamos uma aventura de santidade, ou seja, de buscar a santidade. E uma das coisas que eu me lembrei foi que papai, quando eu tinha 14 anos de idade, ele me deu um livro de um jovem chamado Domingos Sávio. Alguns de vocês pode ser que conheçam, né? Mas é o santo mais jovem da igreja, ele morreu com 14 anos de idade, né? Naquela época eu frequentava uma escola salesiana, né? E eu me fascinei pela vida desse jovem que entendeu que a santidade, ser santo, nada mais era do que ser alegre. Ser alegre, ser feliz, sorrir, né? E outra frase muito famosa de São Domingos Sávio, ele pedia muito a Deus, já naquela idade, na sua adolescência, né? Antes morrer do que pecar, né? Iluminado por um homem santo também, que era Dom Bosco, né? Aquele que na época se tornou pai da juventude, né? Domingos Sávio foi aluno de Dom Bosco, né? E acontece sempre assim na vida
na vida da igreja, né? Ou seja, os homens assim que começaram a se encontrar com Deus e nasceu dentro deles nesse encontro que tiveram com Deus por causa da sua misericórdia, não por causa de serem bonzinhos. Não vamos confundir, eu quero entrar nesse detalhe, né? Por causa da sua misericórdia, começaram a responder a esse amor, né, provocar ao seu redor outras pessoas, outros homens e mulheres que também manifestaram, tiveram o desejo de querer ser santo, né? Assim aconteceu com o Domingos Sávio. Domingos Sávio, por causa de uma doença, veio a falecer e alguns anos depois foi declarado santo na igreja. E na história de Dom Bosco, aconteceu também com muitos outros filhos dele, né? Então, aí eu me lembrei quando o pai me deu esse livro, né? Mas, para mim, vendo a realidade minha, a realidade de papai, da minha família, esse ideal, essa ideia, ser santo, é um negócio muito distante. Isso não é para nós, né? Mas quando eu conheci o Frei, e o Frei me abriu os olhos, especialmente quando eu fui falar para ele o sofrimento que a gente tinha em casa, especialmente quando eu via que o pai e a mãe não eram unidos, né? O sofrimento de papai, o sofrimento da mãe, às vezes a desarmonia que acontecia em casa, pelos nossos defeitos, os meus, os de papai, os de mamãe, entendeu? Então, por isso que a gente achava que era um negócio assim, muito distante. Frequentávamos a igreja, éramos de paróquia e tudo, entendeu? Mas quando a gente conheceu o Frei, a gente percebeu que atrás dele existia uma espiritualidade que justamente foi gerada por Chiara Lubich, né? Que descobriu que a santidade é uma realidade que está acessível, que todos podem viver, todos. O mais pecador, portanto também eu, e portanto também papai. E o caminho da santidade não é não fazer coisa errada ou não pecar, né? Como outras espiritualidades ensinaram ou que ainda ensinam, né? Mas o caminho da santidade acontece, se realiza no momento presente enquanto eu amo. Ora, isso até que não é tão difícil fazer. Eu agora estou olhando aqui para você para mim, não é? E o que eu devo fazer? Se ser santo é eu ficar olhando para você e falando por amor, e você ficar olhando para mim e escutando por amor, será que é tão difícil assim? Você está conseguindo prestar atenção no que eu estou dizendo? Tá? Ser santo é isso. Ué, espera aí. Não, isso é muito fácil mesmo. Ser santo é um pouco mais difícil, vamos falar a verdade. Não, escutando as coisas depois que eu descobri que estava por trás do Frei, nas palavras e meditações de Chiara, a gente começou a descobrir que ser santo, santidade é fazer a vontade de Deus no momento presente da nossa vida. E se for resumir, qual é a vontade de Deus que mais agrada a Ele, que se você ou eu morrêssemos agora, Ele ficaria super feliz, qual que é? Amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Naquela época, quando eu escutei isso, ainda não pensava muito e não me lembrei daquilo que eu tinha lido no livro de Domingos Sávio. Mas com o passar do tempo, ouvindo também Chiara Lubich falar, participando dos encontros, tudo, foi crescendo dentro do coração, não é, essa ideia. O caminho da santidade é um caminho para todos. Eu posso ter a coragem de dizer, eu quero ser santo. Agora eu vou devolver essa pergunta para você. Você quer ser santo? Eu estava lá em João Pessoa, né, agora, nessa última viagem. Eles reuniram no Grupo Esperança Viva quase 80 pessoas com as familiares, mais ou menos uns 10 ex, viu? E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu pedi para todos os ex da sala se levantarem. Levante aqui todos os ex. Aí eu perguntei para todos, né? Você quer ser santo? Todo mundo começou a olhar e ficou meio assim. E eu continuei explicando, para perder o medo, ter a coragem de dizer. Porque toda hora que a gente escuta uma pergunta dessa, por que a gente demora para responder? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Sou incapaz. Ou vamos dizer, aí para ser santo tem que ser celibatário e eu quero casar. Muitas coisas negativas. Ou vem coisas negativas, ou você já logo associa o caminho de santidade a pessoas que, por exemplo, ou são sacerdotes,
ou são religiosos, ou são religiosas, entendeu? Isso não é para mim. Quando na realidade está bem claro numa das cartas do Novo Testamento, uma frase assim: é vontade de Deus a vossa santificação. Quando o apóstolo escreveu esta frase, ele não se dirigiu diretamente a um grupo específico, uma classe de pessoas. É vontade de Deus a vossa santificação. Ele disse para quem? Para todos. Então, é vontade de Deus para mim e para você a nossa santificação. Só que a gente, não sabendo como é o caminho para se chegar a isso, a gente se perde e acha que é uma coisa que está muito longe. Não pertence a mim. Quando eu estava me encontrando também com os jovens, falando para eles a respeito dessa experiência última que eu tive a chance de fazer com o papai, né, da santidade, como está acontecendo aqui agora, os olhos deles assim quase me comiam, né? Bebendo aquilo que eu estava querendo dizer. Eu sentia a sintonia. Algo que você está falando uma coisa que diz respeito a mim. Eu sinto assim, Nelson. Mas me explica melhor, porque ainda não tenho coragem de dizer que eu quero ser santo, né? Porque depois desse tema aqui agora, eu queria fazer um pacto com vocês, né? Ou seja, o mesmo que nós fizemos muitos anos atrás, estamos fazendo até hoje, repetindo até hoje, né? Nós queremos ser santo, né? Então eu estava conversando com eles aqui e me lembrei de alguns fatos, né? Por exemplo, naquele mesmo dia, quando a gente estava se encontrando, à noite, chegou um ex, só para conversar, ter um colóquio comigo e dizer que, Nelson, todo o tempo da minha recuperação, todo o tempo, eu fiz uma boa caminhada. Só uma coisa eu fiquei devendo, em relação à castidade. De vez em quando eu tinha uma revistinha, sabe aquelas revistinhas? E de vez em quando chegava uma visita, as meninas quando chegavam no centro, e eu não olhava com aquele olhar que eu sabia que eu tinha que olhar. E passei toda a minha caminhada em relação a esse aspecto, não. Quando eu cheguei aqui fora, ainda com a minha esposa, eu tinha 3 namoradas. E passado um tempo, eu tive uma recaída. Agora eu recomecei, estou muito bem, mas eu tomei uma decisão, e por isso eu quero conversar com você, né? Eu quero viver a castidade. Lógico, no casamento, com a minha esposa. O que faz num homem para chegar num outro homem e dizer: eu quero viver a castidade? Por quê? Para quê? A troco de quê? Aí, conversando com eles, eu ainda comentei: a fazenda ela não nasceu, não existe só para recuperar da droga e do álcool. Vocês todos fizeram essa experiência, né? Isso não é uma novidade, né? Com o passar do tempo, assim que começaram a aprender o caminho do amor, né? Começaram a sentir a libertação, veio uma alegria, uma felicidade, o motivo que fez vocês chegarem aqui, nessa escola missionária, mesmo que às vezes tem algumas confusões, dúvidas, nós estamos no caminho do amor. E o caminho do amor é o caminho da santidade, ou seja, a fazenda nasceu para gerar santos. E nada mais do que isso. Entre nós devemos dizer isso abertamente. E porque isso, com o passar do tempo, começou a ficar sempre mais claro, aí aconteceu no coração de alguns o chamado de que, no meu caso específico, Frei, eu sinto que Deus me chama ao caminho da santidade, não é? Me consagrando a Deus também com celibato. E outros chegaram e disseram assim: eu sinto o chamado de Deus para ser santo, não é? Me casando e exigindo para mim uma companheira que queira me acompanhar nesta experiência da Fazenda da Esperança, porque se ela não me acompanhar, ela não será a minha companheira. E aqui nós começamos a assistir cenas maravilhosas de jovens que eram capazes de renunciar à sua afetividade para exigir da sua namorada
de que ela primeiro tinha que fazer uma experiência na fazenda e ficar 1 ano sem nenhum contato, nem por telefone e por carta, para que ela tivesse a chance de fazer a experiência de ser feliz sem ele. E aqui começou a nascer a ideia do porquê que, uma vez que 2 se apaixonam, né, fazem essa experiência de estarem separados durante 1 ano, né, para descobrirem o caminho da santidade, da felicidade, um separado do outro, para que 2, como homem e como mulher, sendo individualmente felizes, porque aprenderam a amar, agora podem formar uma família de que jeito? Santa, feliz. Feliz. Os 2 são felizes, por isso vão fazer uma família feliz. Os 2 experimentaram o caminho da santidade, vão fazer uma família santa. E aí o que vai acontecer com os filhos que estão vindo dessa nova geração, né? São filhos que querem buscar a santidade que estão encontrando nos pais, né? Então, tanto casados como, no meu caso, celibatário, né? Como também aqueles que sentem o chamado ao sacerdote, em primeiro lugar, todos entenderam que antes de querer ser padre, antes de querer não casar, ser celibatário, viver a pobreza, a castidade e a obediência, e antes de querer casar, o que eu quero na minha vida é ser santo. Não serve para viver como membro da família da esperança quem não quer ser santo. E aí vem de novo aquilo que vários de vocês falaram. Nelson, mas meu passado não permite. Se eu olho para o meu passado, estou muito longe disso. É impossível. Mas agora que eu tive a graça, estou tendo a graça de viver essa experiência de um período concluído de alguém que durante 30 anos lutou a buscar essa santidade, convivendo com as suas limitações, eu digo para você, é possível. É possível. Porque eu vi, nesses 3 meses em que mamãe viveu com papai no hospital, né, a consumação de tudo aquilo que mamãe buscou em todos os seus 48 anos de vida de casada com papai. Durante 48 anos eu vi os 2 lutarem para que pudessem ter um casamento harmonioso. E foi uma luta constante. E nesses 3 meses que eles viveram no hospital, mamãe 24 horas lá, junto com ele, eu vi uma cena que pouquíssimas vezes eu vi na minha vida, quando papai, chegando para ela, disse assim, você, mãe, acho que começou a chamar de mãe, porque no final ele estava percebendo que estava se aproximando, né? Você, mãe, foi aquela que mais me amou em toda a minha vida, né? Eu queria poder, se Deus me permitir, passear naqueles lugares que você, né, sempre sonhou passear, para a gente saborear esse amor que Deus nos uniu, né? E, além disso, ele insistia sempre de pedir desculpa, perdão por tudo aquilo que não foi possível fazer como ele gostaria, né? Depois tantos outros momentos, né? E na hora que nós estávamos no funeral e nós estávamos colocando o corpo de papai, não sei se alguns de vocês tiveram a chance de ficar perto lá na hora que a gente colocou o caixão, né, e começou a jogar a terra, né? Ou até em todo momento assim do funeral, né? A morte já tem até uma graça de que apaga todas as limitações que a gente possa ter, né? Eu senti que tudo aquilo de limitação que eu tinha na minha vida, no meu comportamento, ou no comportamento de papai ou de mamãe, parece que naquele momento se desapareceu, né? E sobrava só mesmo aquela experiência de amor que a gente procurou fazer, tentou fazer durante todos esses anos, né? Além disso, muitos de vocês sabem na história, não é, que hoje eu consigo compreender, a fazenda, ela começou a sua experiência praticamente na paróquia e dentro de casa. Porque assim que os meninos, os primeiros, o Beto, o Teu, o Queixado, o Ângelo, o Antônio, tomaram a decisão de mudar de vida, o lugar do nosso encontro
era em casa ou na paróquia. Não estava ainda claro a ideia de que ia nascer um centro de recuperação, né? E foi justamente nesse período que o pai e a mãe voltaram de Moçambique, da África, e encontraram a casa toda noite cheia dos jovens lá da esquina, né? E nesse ambiente que se criou de amor entre nós, com o Frei, na paróquia, né, foi nascendo essa ideia de que estava para acontecer, né, uma obra que deveria gerar uma geração de santos. Mas eu não podia pensar que antes dessa experiência, durante 4 anos, Deus permitiu que na nossa casa, aliás, permitiu não, exigiu que na nossa casa nós trabalhássemos essa experiência, vivendo entre nós esse perdão recíproco. Porque durante 4 anos, antes de papai e mamãe viajar para a África, nós tivemos que fazer essa experiência entre nós, de se encontrar, de conversar, de se perdoar, de se querer bem, de se amar, né? Mais do que tudo isso, de se aceitar. Especialmente de se aceitar no sentido de um não querer mais mudar o outro. E aí, com o passar do tempo, começou a ficar claro para nós que o caminho da santidade não é nós morarmos numa casa todos juntos e todo mundo ser bonzinho, não fazer nada de errado. Não, isso é um engano. Um engano. O caminho da santidade está na perfeição do amor, na perfeição da caridade. Que significa, sabe o quê? Que contempla, sabe o quê? Que está dentro, sabe o quê? O fato de que eu só posso ser santo se te aceito como você é, com os teus defeitos. E aí, a recíproca. Você só pode ser santo se você me aceita com os meus defeitos. Ora, se é assim, então só pode ser santo quem tem defeito. Estão entendendo meu raciocínio? Presta atenção. Porque a ideia que a gente faz de santidade é que não pode ter erro. Não é assim? Um santo é aquele que... Não, mas espera. Se para ser santo, presta atenção, se para ser santo eu preciso te aceitar nas tuas limitações, e se você que quer ser santo precisa aceitar nas minhas limitações, então precisa ter limitação, precisa ter pecado. Estou falando uma heresia? Estou falando uma coisa errada? É porque nós estamos aqui na Terra e vamos ter pecado até na hora de morrer. Então a grande novidade é que Deus não gera santidade entre nós porque agora nós não temos pecado. É que, como estava escrito no próprio Evangelho, o amor cobre uma multidão de pecados. O que faz a gente não ter pecado não é o fato de não pecar. O que faz nós não termos pecado é o fato de amar. E aqui foi a grande novidade e que gerou na obra um centro de recuperação que todos os recuperantes que chegam aqui encontram um caminho positivo. Você chegou aqui na fazenda, né? E não encontrou um lugar cheio de regras, que não pode pisar na bola, que não pode não sei o que, entendeu? É lógico, se alguém insiste em querer não ser santo, querer fazer as coisas erradas, né, conscientemente, né, porque eu quero viver no pecado, lógico que a gente vai chegar e vai pedir para fazer uma outra experiência, como vocês já viram. Já viram em todas as fazendas, né? Mas é impossível de nós cortarmos as nossas limitações, nossos impulsos, nossos desejos da carne, né? E especialmente também os nossos temperamentos, modos de ser, né? Então, se para ser santo, não é, o caminho que Deus colocou para nós é esse caminho do amor, né? Nas fazendas, todos os que chegaram encontraram esse caminho positivo. Maninho, para você não fumar cigarro, para você não se drogar, para você não beber, para você... Agora vamos avançando em outras etapas. Isso aqui é o básico, né? Não fumar, não beber, não coisa. Agora vamos para outras etapas. Para você começar a não julgar, para você começar a fazer... respeitar os outros, aceitar, ser pontual, ser trabalhador, para você olhar com olhos puros os homens e as mulheres. Então, todos esses degraus que vocês vão subindo, para você ser honesto, para você não mentir, para você ser sincero, tudo isso são virtudes que você vai alcançando se você
Ama. Ama. Quer dizer, deixou de ser pesado ou cansativo ou inatingível, uma coisa que não está para mim, entendeu? Desde o momento que a gente descobriu que tudo isso, em resumo, é ser santo. E ser santo é o caminho do amor, né? E aí a gente começou a descobrir uma outra novidade, que veio fruto desse carisma que nós adquirimos, bebemos de Chiara. Se eu entendi que o caminho da santidade, ser santo, é amar, o que acontece? Quem ama desse jeito, gratuitamente, vendo Jesus no outro, por primeiro, a todos, né? Muito rápido não vai ficar sozinho. Eu experimentei isso muito rápido. Primeiro dentro da minha casa, porque eu vi isso em papai, em mamãe, todos. E depois fora de casa, na boca, na paróquia, no meu trabalho e tal. É inevitável. Uma pessoa que começa a amar assim, ao seu redor, imediatamente já provoca outro que quer também amar assim, né? Eu espero que todos vocês tenham experimentado isso. Todos. Ou seja, a retribuição do amor que você deu gratuitamente, certo? Aí o que acontece? O outro começa a te amar também. Aí nasce aquilo que nós conhecemos, o amor... Pode falar mais alto. O amor recíproco. Aí se realiza aquilo que de mais importante, de mais precioso, né, Deus quer. Ou seja, um mandamento novo, o amor recíproco. E aí Deus se torna presente. Aí nós começamos a sentir determinadas sensações, experiências, sentimentos muito fortes. Presta atenção. Primeiro, uma alegria muito grande. Invade seu coração, que os seus olhos dá para ver no rosto. A gente sente, quando chega numa escola missionária, quando chega numa fazenda, a gente sente na hora quem está nesse nível, né? E a gente sente quem está morto, apagadão. Isso em todo lugar. Isso é escola missionária, é caseta de padrinho, viu? Caseta de padrinho, mesma coisa. Quando eu e o Frei vamos nas viagens aí, a Maria do Carmo e o Luiz Carlos vai conosco, eles também percebem a mesma coisa, porque eles estão com a câmera. E eles não vão pegar aqueles que estão meio morrendo, né? Com a alma morta. Certo? Luiz? A Maria do Carmo já percebeu, muitas conversas que nós temos entre nós, né? Que aqueles que passaram por essa fase e já estão na fase de experimentar o amor que volta, né, experimentam uma alegria muito grande. Depois uma luz que brota de dentro assim, que quando abre a boca só sai sabedoria. Depois outro efeito, outro sentimento, outro fruto, é um autodomínio. A pessoa consegue se dominar, é uma pessoa que é capaz de escutar, de se controlar, né? Não é toda hora falante, consegue, em todo lugar que vai, sempre estar atento ao que o outro fala, e quando é para falar também fala, né? Depois, um outro fruto bonito é que, da experiência dela, outras pessoas começam a querer segui-la, ela provoca a conversão onde está. Esses são frutos de santidade. Por quê? Porque ela e a outra pessoa que ela conquistou para o amor, arrastou a presença de Jesus. Quem é Jesus? É o santo. Jesus é o santo por excelência. Então, ele no nosso meio, como santo, santifica todos nós. Isso foi a outra descoberta que com o tempo a gente passou a entender. Certo? Quando ele não está, a santidade para nós fica muito complicado. Fica muito complicado. Porque o ambiente fica pesado, onde ele não está, tem a falta de todas essas coisas que eu te disse. Não tem alegria, não tem luz, não tem entusiasmo. Você fica sempre desanimado, sempre assim. Você começa uma coisa, não termina. Todas as coisas que você inicia param pela metade, entende? Você não é uma pessoa determinada, porque a nossa vontade, ela é limitada, ela é fraca. E quando nós temos a presença de Jesus entre nós, tudo que a gente determina com a presença de Jesus entre nós, vai para frente, dá fruto, tem resultados e multiplica. Multiplica. Tudo porque Ele está entre nós. Então a gente começou a entender que se para ser santo é amar, e se eu persevero no amor, o outro começa a amar, e os dois amando-se reciprocamente, tem a presença do santo, está garantida, não é, a nossa meta. A nossa meta.
Aí agora volto a fazer a pergunta que eu quis fazer no início. Depois de tudo isso que eu expliquei, depois de tudo isso que eu falei, você quer ser santo? Sim. E por que depois que sai dessa porta aqui, acontecem as confusões? Somos humanos. Porque a gente continua as limitações, e quando eu saio dessa porta aqui, como esses dias um disse assim, ô Nelson, eu estou na escola, eu estou naquela casa de padrinhos, eu estou na fazenda, como é possível que um camarada daquele que mora junto com a gente tenha uma atitude daquela? Ué, meu filho, você quer o quê? Ah, é mesmo, eu quero ser santo. Então, ele é assim para você ser santo. Ah, desculpa. Entende? Então, você adquire até uma liberdade em relação aos outros. Certo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que a gente começa a viver em comunidade, tem um risco muito grande. Aí você começa a viver em comunidade, num grupo que quer levar as coisas a sério, e vem a tendência de você querer sempre esperar dos outros. A escolha é sempre pessoal. O chamado é sempre pessoal. Olha que bonito. Deus me chamou, eu estou feliz que você está aqui. Né? E Deus te chamou também individualmente. Né? E aí cada um. Né? Mas é sempre pessoal. A escolha é sempre pessoal. O que é bonito é que nós decidimos pessoalmente diante de Deus para uma vida em comunidade. Mas sempre continuará sendo pessoal. Porém, para se viver numa família. Né? Por isso, para eu perseverar nesse caminho de santidade, eu quero fazer com você um pacto. Ser santo, junto com você. Porque foi a outra descoberta que a gente fez. Se para ser santo tem que ter a presença do santo entre nós, eu posso ser sozinho santo? Então eu preciso de você. Eu estou perdido se você não ser santo. Se você não for santo, eu não vou ser. Então eu necessito de você para ser santo. Por outro lado, não posso esperar nada de você. Ora, que confusão é essa? Mas você está esperando de mim, você precisa que, para você ser santo, que eu seja santo, mas ao mesmo tempo não pode esperar nada. Aqui está a maravilha, o segredo da Trindade. Né? Deus é uno e é trino. Deus é uno e é trino ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a decisão é sempre pessoal, eu tenho que ter essa liberdade, né? Eu sempre preciso, para que ela se realize, viver em comunidade. Né? Então, eu gostaria de, junto com vocês, repetir, né, reforçar, confirmar esse pacto, porque vocês estão agora entrando, né, se aprofundando na realidade de uma família espiritual que agora vai receber, se Deus quiser, esse ano ou quando Deus permitir, a sua aprovação em Roma. Né? E uma das primeiras frases que estão, né, nas regras desta família, no estatuto dessa família, é que o objetivo geral dessa família é a santidade dos seus membros. Então pense bem aonde você está entrando, em que barco que você está entrando. Né? Não pode estar aqui a não ser com esse desejo de querer ser santo. Né? E vai ser muito bonito, por exemplo, a gente poder, daqui a alguns anos, 20, 30, 40, né? Quando sabe lá o que vai acontecer com cada um, né? Se um dia Deus já tiver te chamado para o paraíso, a gente possa ter a sua história, né? E possa dizer, né? Viveu a santidade. E nós podemos colocar ele como modelo para ser seguido. Né? E nosso sonho seria que todos pudessem fazer essa experiência. Todos nós, né? Todos nós. Depois, para concluir, uma definição que sempre me ajudou, aliás, duas, né, para concluir, que sempre me ajudou para entender assim, o que é a santidade, né? Eu gosto sempre de comparar o santo com aquele que faz falta. Faz falta. O santo é aquele que faz falta. Não precisa morrer para fazer falta, certo? Mas você quer fazer uma assim, Nelson, vamos fazer uma avaliação. Será que eu estou no caminho da santidade? É muito simples.
Muito simples, não vamos complicar, né? Se de repente Padre César te mandar para um lugar e ninguém sentir a sua falta na casa, na escola missionária, você está mal, mano. Está muito longe ainda. Longe sempre nós vamos estar, tudo bem. Sempre nós vamos estar longe dessa meta. Mas como eu já expliquei tudo que eu expliquei, certo? Você quer fazer um termômetro, medir, dá para medir a santidade? Dá. Né? Vocês vão daqui a pouco, daqui a um mês mais ou menos, ou um pouco menos, cada um vai para um canto aí fazer uma missão. Né? E se o pessoal não sentir a sua falta, ou vão fazer outras experiências, de repente você vai para uma fazenda e daqui a pouco você está para sair ou foi transferido, né? Se naquela fazenda ou na sua casa você não faz falta, maninho, precisa crescer. Precisa crescer. Certo? Segundo o pensamento e último, né? Quando então eu construo a santidade? Quando eu devo construir a santidade? No momento presente. Tem uma frase de Chiara que é fácil de guardar e assim vocês aprendem um pouco de italiano comigo, né? Em português significa assim: serei santo se for santo já. Fácil em português? Só que em italiano são 6 palavras que todas começam com S. Então é a santidade com 6 S's. Certo? Então, sarò santo se sarò santo subito. Correto? Perfeito? Vamos aprender? Sarò santo se sarò santo subito. Serei santo se for santo já, agora. Né? Não, amanhã eu vou fazer esse ato de amor, amanhã eu vou prestar atenção, amanhã eu vou fazer essa... Não, já. Agora eu vou prestar atenção, agora eu vou ser atento com o outro, agora eu vou ser sensível, agora eu posso ser santo. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Antes de ontem eu estava lá nas Pedrinhas, à noite, sabe quando deu aquela ventania? E tudo, estava lá passando pela casa das irmãs, de repente, pum, caiu um galho bem do meu lado, assim. Nossa, que susto! Eu brinquei com os maninhos que falei sobre esse assunto. A gente não sabe, pode cair um galho daquelas árvores na nossa cabeça, e aí? Né? Não pensei que ia ser tão rápido assim. Então não tem para depois, é agora. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Sarò santo, se sarò santo subito. Pronto. Então é a palavra que ontem, de vez em quando tem uma coisa assim, está difícil, tudo, tem que ser santo agora. Agora. Não tem outra coisa. Está difícil? Está complicado? Aguentar essa pessoa? Está difícil agora? Muitas coisas ao mesmo tempo se juntam? Não, calma, cada coisa. Serei santo se for santo agora. Agora eu posso ser santo. Agora eu posso ser santo. Agora. E agora vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos. Né? Daqui a pouco a gente está lá fazendo festa para nós, jogando terra em cima, entendeu? E todo mundo vai feliz fazer uma festa, como fizeram para papai, né? Que coisa bonita, né? Foi uma festa, aquela choradeira, nada disso, né? Porque todo mundo sentiu, né, que a gente fez um caminho juntos de santidade. Tá bom?